Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Esta é a aula de número 43 e nós iremos falar sobre os recursos estilísticos em notícias. Hoje, nós iremos estudar acerca dos recursos estilísticos presentes nele. Mas, em textos noticiários, existe estilística? A resposta é sim, e este é o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de tudo, nós vamos novamente observar algumas características deste gênero, fazendo uma revisão da aula anterior. Vamos observar agora? Observe. Veja que vocês observaram que a notícia possui três partes. A primeira, formada pelo título, logo depois nós temos o Líade, que é aquele texto que responde a 4 perguntas: quem, o que, onde e quando. Logo depois, nós temos a última parte, que é formada pelo corpo noticioso. Observe que agora deu para a gente relembrar um pouquinho daquilo que vocês viram na aula anterior com o professor Cairo. Agora, nós vamos observar os recursos estilísticos presentes na notícia. Observe novamente a notícia. Veja que eu trouxe aqui para vocês uma notícia, que diz assim: estou vendo plano B e C, diz governador do Acre sobre acesso à vacina contra a Covid-19. Gladson Cameli, do PP, cobra rapidez do governo federal na definição do Plano Nacional de Imunização. O governador de São Paulo anunciou que vai vacinar a partir de janeiro, mas depende da Anvisa liberar a Coronavac. Nenhuma vacina está aprovada no país até o momento. Esta notícia foi retirada do G1 aqui do Acre. Observe agora os recursos estilísticos encontrados nesta notícia. Vamos novamente ao slide. Observe o título da notícia. Veja que ele foi grafado de forma evidente, ou seja, de forma ampliada para chamar a atenção do leitor. Observe também outros recursos. Observe o verbo dizer e o verbo estar. Veja que estes verbos estão conjugados no tempo presente, produzindo um efeito de sentido de atualidade da notícia. Assim, quando o leitor fizer uso da notícia, ele irá perceber que a notícia é atual, embora ela tivesse sido escrita horas antes, ou seja, no passado. Este é um dos recursos estilísticos da notícia. Observe também outro recurso. Veja que aqui nós temos a introdução de um discurso direto. Estou vendo plano B e C, que está aí entre essas setas. Veja que quando o jornalista ele faz o uso do discurso direto, ele está tirando de si a responsabilidade daquilo que está sendo falado e leva esta responsabilidade para o entrevistado, no caso, o governador Gladson Cameli. O jornalista, ao fazer o uso deste recurso, do discurso direto, ele retira esta responsabilidade e ele reproduz esta fala tal como fora dita. E ele deixa marcado entre aspas. Este é um dos recursos. Vamos observar outros. Observe o Líade. Nós temos aí pelo menos 2 respostas, que é quem, Gladson Cameli, e nós temos o que. Cobra rapidez do governo federal na definição do Plano Nacional de Imunização. A resposta a outras perguntas está subentendida no texto, já que a reunião acontecera em Brasília com o ministro da Saúde. Agora, vamos observar os recursos estilísticos no corpo noticioso da notícia. Observe. O governador do Acre, Gladson Cameli, do PP, cobrou rapidez no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e disse ter planos B e C para a compra da vacina pelo Estado. Ele esteve nesta terça-feira 8 em reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar da imunização contra a Covid-19. O Brasil ainda não tem nenhuma vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E a promessa do governo federal é que o registro da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford seja aprovado só em fevereiro.
A pressão de governadores de todo o país ocorre um dia depois de o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, ter anunciado que a vacinação começa em janeiro, no estado, com a imunização desenvolvida pelo laboratório chinês Coronavac, que está na terceira fase de teste, e que a eficácia será comprovada antes de ser liberada pela Anvisa. Agora, vamos observar os recursos estilísticos no corpo noticioso. Observe. Observe, primeiramente, os verbos cobrou, disse e esteve. Veja, crianças, que estes verbos, eles estão conjugados no pretérito, ou seja, no passado, situando o leitor para o momento em que os fatos ocorreram. Veja que aqui nós temos cobrou rapidez, disse e esteve. Logo, situa-se o leitor para o momento em que os fatos ocorreram. Observe também outros verbos. O verbo ter, que está conjugado no presente. Tem. Ele diz, o Brasil ainda não tem. Quando o jornalista ele faz o uso deste verbo no presente, ele está dizendo para o leitor que agora, no momento em que o leitor está fazendo uso da notícia, ainda não há uma vacina comprovada. Observe outros. Veja os verbos ocorrer e começar, que estão conjugados ocorre e começa. Ele diz no corpo noticioso, começa em janeiro. Veja que nós ainda não estamos em janeiro, mas quando o jornalista ele fez o uso deste verbo no presente, ele está nos aproximando de algo que já está para acontecer. Entenderam? Olha só, vejam agora no restante da notícia. Outro recurso estilístico. Se os países da Europa começaram agora, esperar até março não tem justificativa. Eu já estou vendo o plano B e C para que, caso necessite comprar e se tiver quem venda, eu consiga fazer todo esse processo. Eu irei fazer, afirmou Gladson. Aqui nós também temos outro recurso que nós já observamos, mas no título. Só que agora o jornalista, ele fez o uso deste recurso dentro do corpo noticioso. Ele introduziu mais uma vez o discurso direto e ele colocou esta fala do governador por meio de aspas. Observe. Começa aqui e termina neste verbo. Veja que aqui nós vimos estes recursos. Agora vamos observar de forma rápida tudo aquilo que nós já vimos, ok? Observe. Veja que aqui nós temos uma definição para a estilística. O texto nos diz o seguinte: a estilística é a parte dos estudos da linguagem que, como o próprio nome denota, preocupa-se com o estilo. Nela, a linguagem pode ser utilizada para fins estéticos, conferindo à palavra dados emotivos. Agora vamos rever aquilo que nós já falamos. Observe. Vejam que a manchete ou título está quase sempre utilizando-se os verbos no presente e está grafado de modo a chamar a atenção do leitor. Vejam que no corpo do texto, nós percebemos que empregam-se sobretudo verbos no pretérito, passado. Vejam aí os verbos em destaque. Observamos também outro recurso. Os fatos no corpo noticioso costumam ser relatados em terceira pessoa. Desta forma, o jornalista coloca-se a imparcialidade, ou seja, ele fica neutro em relação àquilo que está sendo falado. Veja aqui que ele diz, também, para produzir o efeito de sentido da imparcialidade na notícia, evita-se o uso de adjetivos. Podem ser reproduzidas na notícia as falas das pessoas envolvidas com o fato noticiado, que é o caso do discurso direto que vem marcado aí por meio das aspas. Viram só como ficou agora interessante? Agora que vocês aprenderam, vamos exercitar aquilo que nós já vimos. Observe a notícia. Idosa de 90 anos é a primeira a ser vacinada no Reino Unido.
O Reino Unido começou nesta terça-feira, 8, a vacinar sua população contra a Covid-19, com a vacina da farmacêutica norte-americana e da empresa alemã de biotecnologia. Uma senhora de 90 anos, Margaret, foi a primeira a receber a dose. O país europeu é o primeiro a iniciar a campanha de vacinação, com a vacina desenvolvida pela parceria das duas empresas, o que pode ser um divisor de águas no combate ao novo coronavírus. Sinto-me muito privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19, disse a senhora Margaret. É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar, porque significa que posso finalmente esperar passar um tempo com minha família e amigos no ano novo, depois de estar sozinha na maior parte do ano, completou a senhora, que completa 91 anos na próxima semana. Agora, crianças, nós vamos observar algumas afirmativas e vocês irão nos dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Observe. A primeira diz assim: a notícia aborda os fatos de forma clara e objetiva. Você pode perceber isso no texto? Então diga, verdadeiro ou falso? Vamos lá? Vamos ver a resposta. Ela é verdadeira. Vamos a mais uma? Letra B diz assim: o título é claro e adianta o assunto de que tratará. Será que o título da notícia ele é claro e antecipa aquilo de que o texto vai falar? Será que esta afirmativa é verdadeira? Vamos observar. Ela é verdadeira. Vamos a mais uma? Letra C. Há predomínio de verbos no presente na manchete da notícia e no pretérito no corpo do texto. Observe aí o que nós temos como título. Idosa de 90 anos é a primeira a ser vacinada no Reino Unido. E no corpo do texto nós temos outro verbo em destaque. E aí, será que esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Vamos lá? Ela é verdadeira. Agora vamos à última afirmativa. Vamos lá? D. O trecho do texto, que está entre aspas, marca um comentário de Margaret, a senhora que recebeu a vacina. Veja que este é um recurso que marca o discurso direto. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Parabéns a você que acertou. Agora, se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos!